Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 e você também assiste a gente no YouTube, também pode acompanhar aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, tem aí no Spotify também, você acompanha todos os mais de 250 programas do Pulso Empreendedor. Aproveita que você está com a gente, ativa o sininho das notificações e curte também, compartilha, dá suas sugestões, interage com o Pulso, que a gente quer ver a sua ideia aqui no Pulso Empreendedor também. No Pulso hoje a gente vai conversar com um cara que faz muita coisa aqui na cidade de Lages, na Serra Catarinense, faz muita coisa acontecer. Mas antes eu vou falar rapidinho daquelas empresas, daqueles parceiros que estão conosco aqui no Pulso desde o princípio do projeto. A gente tem dica de gestão com a BeMind. A BeMind faz a terceirização dos processos administrativos da sua empresa. Ou seja, você não precisa se preocupar em lançar nota fiscal, em pagar boletos. Todas essas tarefas que são bem operacionais, você deixa com a BeMind, deixa também a sua contabilidade, que acaba atrelando essa parte financeira também, e você consegue conversar com a BeMind periodicamente para obter dados e informações que são importantes para a tomada de decisão no seu negócio. Chama a BeMind no WhatsApp 499-9937-0001 e segue também no Instagram no @BeMind Soluções. Conosco também a Nipur Finance aí com a dica de investimento. Muitos ativos aí estão com um bom preço aí, se você for fazer uma pesquisa no mercado, estão com um bom preço e trazem um bom retorno sobre o investimento. Mas você não conhece todos esses ativos, com certeza você também não tem tempo para ficar indo atrás disso, estudando sobre investimentos, e para isso você tem toda a equipe da Nipur, os analistas, os assistentes, os assessores de investimentos que vão te ajudar a traçar o teu perfil de investimento, os teus objetivos, né, conforme o teu desejo aí de investimento, conforme o risco que você quer tomar, o prazo que você está disposto também, e você consegue escolher os melhores ativos aí para o seu modo de investir. Chama aí a Nipur no @Nipur Finance e também no WhatsApp 499-9956-8641. Conosco também, eu sempre digo que tem toda uma tecnologia nos bastidores do Pulso. A AT Plus é que turbina toda essa informação aí. A AT Plus tem as soluções, não só de banda larga, de IP fixo e todas as soluções empresariais. Tem muita coisa em nuvem e eles estão ligados aí em todo o processo de transformação digital das empresas. Então, você tem várias soluções disponíveis para profissionalizar o teu negócio, agilizar processos e ter mais segurança de dados e de informação. A AT Plus você encontra aí no WhatsApp 49-3018-2145 e você fica sabendo com eles aí muito mais sobre esses serviços que têm ajudado a Serra Catarinense a acelerar aí. A gente tem hoje um convidado aí que de algum tempo já conheço aí das entidades empresariais, converso um pouco com ele já sobre algumas questões importantes aqui para a Serra Catarinense. Converso hoje com o advogado Jefferson Rodrigo de Oliveira, ele é coordenador do Fórum de Entidades Empresariais e também é advogado empresarial, tem uma ampla experiência com vários tipos de negócio, também atua junto aos sindicatos patronais e conhece bem esse meio empresarial, circula muito bem por várias entidades, tem ajudado, né, muitas empresas, muitos clientes, mas também tem ajudado muito a Serra Catarinense. Nós vamos falar com ele também de alguns projetos. Bem-vindo ao Pulso aí, Jefferson. Uma honra tê-lo aqui conosco para esse bate-papo sobre empreendedorismo, sobre a tua história e várias outras coisas. Obrigado, Malik, pelo convite. A honra é toda minha e uma honra em dobro de estar aqui nessa cadeira onde já passaram várias pessoas aqui de gabarito aqui falando sobre uma coisa muito importante e difícil ao mesmo tempo, mas enriquecedora, engrandecedora, que é o empreendedorismo, e também aí falar um pouco, uma satisfação em falar sobre os nossos projetos aí de desenvolvimento da Serra Catarinense, um desenvolvimento sustentável, que nesse momento muito importante aí que nós estamos passando, né? Tem coisa muito legal acontecendo. A nossa região, a gente fala sempre aqui, né, Jefferson, tem uma necessidade, né,
de crescimento, de desenvolvimento, e aí, como você falou, né, sustentável, de uma forma consciente, inteligente, né, para que a gente possa organizar o nosso futuro. Nós vamos falar disso no segundo bloco do programa. Antes, eu quero que você fale um pouco da tua jornada, porque existe toda uma construção. Hoje a pessoa vê lá, pô, o Jefferson é coordenador do Fórum de Entidades, circula nas entidades patronais, aí nos sindicatos, conhece todo mundo, conhece as empresas, mas muita gente não sabe do início da tua carreira, né, da tua formação em si. Eu queria que tu contasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando o Pulso, um pouquinho do início da tua jornada de estudo, profissional, bem para a gente conhecer trajetória mesmo. Voltando um pouco no tempo, a gente já remete aí ao passado, à nossa época estudantil, minha formação foi no Colégio Industrial de Lages, né? Naquela época que vinha do Senai, que tinha aquelas formações técnicas de eletromecânica, de mecânica, enfim, eu acabei fazendo científico, mas a gente acompanhava essa questão da parte industrial. E mesmo quando eu já estava ali na oitava série, tinha uns 14 anos, eu, no meio período, comecei a trabalhar no comércio, numa empresa que tirava cópia, que todo mundo chamava de Xerox, porque a máquina era Xerox, era da Xerox do Brasil. Era, né? Na Procópia? Na Procópia, no centro da cidade. Então, comecei trabalhando ali. Depois ainda fui office boy numa escolinha de inglês. Depois foi chegando a época ali de servir o exército, mas ao mesmo tempo você queria fazer uma faculdade. E então você vai buscar ali uma datilografia para ficar num serviço mais administrativo. Uhum. Engraçado que foi até a minha avó que pagou o curso de datilografia para mim e para o meu irmão, para que ela não queria que a gente fosse para o trecho, que nem fala, né? Mas acabei não pegando o exército naquela época, acabei indo depois, mas de uma outra forma. Uhum. E daí comecei a trabalhar numa corretora de seguros, também como office boy, trabalhando, secretariando, onde eu fui aprendendo a fazer como que funcionavam os seguros, e trabalhando com processos. Nesse meio tempo, já passei no vestibular para Direito. Uhum. E comecei a cursar o curso de Direito ali, já me encantei por esse mundo jurídico. Né? E eu já estava trabalhando com seguros que tem muitas nuances jurídicas ali. Verdade, os contratos, né? Desde uma regulação de sinistro até uma regulação, por exemplo, de DPVAT, que muita gente às vezes não tem conhecimento, mas que tem aquelas indenizações por morte, por invalidez, despesas de assistência médica e suplementares, que é coisa que a gente paga no licenciamento do nosso veículo, e muita gente não sabe que tem direito a essas questões, né? E montava todo o processinho ali. E isso eu trabalhei praticamente corretora de seguros da minha faculdade inteira, até que eu fui fazer um estágio para estar mais por dentro da questão jurídica. E acabei, nesse meio tempo, o meu irmão, que nós somos gêmeos, eu tenho irmãos gêmeos, né? E nós estudamos juntos desde o prézinho até a faculdade, juntos, mas na faculdade ele passou por um concurso do Fórum. Ele estava mais inserido nessa questão jurídica, e eu fui fazer um estágio também fui fazer o estágio no jurídico da Celesc. Olha só. Né, da concessionária de energia elétrica, que é uma sociedade de economia mista, e comecei ali a minha caminhada jurídica na Celesc. Na Celesc, que é um grande desafio, porque é uma empresa enorme, né? Uma empresa, como você falou, de capital misto, mas ela é predominantemente, né, ela tá, do governo, do estado, né? E daí tem os acionistas, né? E depois eu peguei aquele período que ela se transformou numa holding, né? Que dividiu as centrais elétricas de Santa Catarina para Celesc Distribuição, Celesc Geração. Então, assim, naquela época que eu peguei toda aquela transição ali, já porque eu não fiquei, além de eu ter ficado só como estagiário no último ano da faculdade. E foi um grande desafio, até porque quando eu comecei, foi em 1998, era um ano eleitoral, onde o advogado
que trabalhava no setor jurídico da Celesc, ele pegou licença-prêmio, tudo que tinha direito, férias, licença, e foi trabalhar numa campanha para um candidato ao governo do estado. Olha só. E eu fiquei estagiário de mim mesmo, vamos dizer aqui, junto com uma advogada em Chapecó, lotada em Chapecó, que nós juntos fazíamos ali de Lages até o extremo oeste, até Dionísio Cerqueira, porque Celesc tem tudo que é canto. Então, cada região a gente estava atendendo as demandas jurídicas que tem, tanto na parte civil, parte trabalhista, contencioso, civil, enfim, fazendo tudo, respondendo mandados de segurança, corte de energia, fazendo cobranças, responsabilidade enorme. fazendo cobranças de inadimplência, então tudo isso fui trabalhando ali como estagiário. Só que eu fiz a minha prova da ordem no dia 28 e 29 de dezembro. No dia 31 de dezembro acabou o meu estágio naquele ano, de 98, certo. Acabou o estágio. Só que eu passei na prova da ordem. E também naquele ano, aquele candidato a governo do estado, que o advogado foi auxiliar, ele teve êxito no pleito eleitoral e o advogado foi convidado para assumir um cargo no governo. E então ficou sem advogado em Lages. E Lages, ele é uma regional muito grande. Lages já dava o volume de trabalho que as outras 5 regionais, Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste, tinha também Joaçaba, enfim, todas essas outras regiões lá do centro-oeste até o extremo-oeste, essas outras juntas davam o volume de trabalho que Lages só dava, porque Lages tinha na época 11 comarcas, 3 varas trabalhistas naquela época, agora hoje tem 4 com curitibanos, e mais a Justiça Federal, então assim é muito grande a regional. Bom, a nossa região da Serra Catarinense é grande, é a maior do estado, né? Então, consequentemente, essa parte jurídica também era grande. Então, ali fui atendendo e junto foi indo até, porque o advogado eu acabei ficando uma semana em casa, porque tinha acabado o meu estágio, só que os problemas não pararam. E aqui não tinha advogado, e não tinha advogado suficiente também para vir de Florianópolis para suprir essa necessidade. E tem mais uma coisa, você também não consegue alguém em tempo hábil que aprenda tudo aquilo que você já sabia fazer, né? Então, daí bateu a tua porta lá, com certeza. Exato, como as pessoas já me conheciam, quem assumiu a direção, né, as divisões, a gerência regional, começaram, Jefferson, apareceu um problema aqui, você ajuda a resolver, pode resolver. Foi indo, até que eu fui indo um dia, depois daqui a pouco estava indo a semana toda, período integral, quando vamos ter que contratar, e acabei sendo contratado um processo emergencial ali para suprir uma necessidade que aquela empresa tinha. E permaneceu um tempo uns ali, 7 anos, fiquei 7 anos na Celesc, fiquei como estagiário em 98, daí em 99, daí eu já recebi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e já comecei a advogar na Celesc de 99 até 2006. Daí vem outra fase da minha vida, que foi quando eu passei num processo seletivo para ser assessor jurídico da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, que é o quartel-general que fica em Florianópolis, ali na Bocaiúva, pertinho ali do Shopping Beira-Mar. Tem o quartel-general que comanda 3 batalhões, comanda o batalhão 63 ali de Florianópolis, que fica no Estreito, o de Joinville e o de Blumenau, batalhões de infantaria, mais o grupamento de artilharia de combate, que tem em Criciúma, mais em Tubarão, e o Exército precisa dessa assessoria jurídica porque ela é uma empresa pública. Tem licitações, tem sindicâncias, tem inquérito policial militar, então ela nada mais é do que uma empresa pública em época de paz. E com as suas nuances de estratégicas militares, que é muito interessante, inclusive, que eu utilizo até hoje no
no ramo empresarial, ou mesmo na minha forma Sim. de advogar e de estratégias nos processos, de defesas, tudo coisas que eu fui aprendendo nesse período que eu tive no Exército, porque eu tive que fazer todo o treinamento. Eu entro como aspirante oficial, depois você faz o compromisso de primeiro posto, você, né, vai sendo promovido a segundo tenente e aí vai. Só que era temporário. E eu fiquei menos tempo também, porque eu senti a necessidade de voltar para Lages, fiquei esse tempo em Florianópolis, mas senti a necessidade de voltar para Lages para continuar advogando para as empresas privadas, que é o que eu faço até hoje. Que é o que você faz hoje, mas eu fico imaginando, Jefferson, nessa tua jornada, nessa caminhada toda, tem uma coisa muito rica, que é essa variedade de experiências que você teve. Você falou ali, né, do Exército em si, que eu fico imaginando assim, pô, é um meio, que você falou da questão estratégica, eu tentei captar isso como, poxa, tem táticas, técnicas, uma forma, uma conduta e coisas que você acaba absorvendo para você também, né, por estar nesse meio, que eu imagino que é valioso para o teu trabalho hoje, como você citou. Mas ao mesmo tempo também, todas essas atividades que você desempenhou, mesmo como estagiário, na copiadora lá, no Xerox da época lá, eu acho que tudo isso vai ajudando a construção. E eu fico imaginando assim, como que você percebe hoje, falando da tua jornada, a importância de cada momento? Porque às vezes a juventude de hoje negligencia ou até ignora muitas vezes a necessidade de se construir as coisas aos poucos, né? Nós viemos de uma cultura imediatista nos últimos anos, assim, está sendo muito reforçado isso, né? As pessoas querem tudo a curto prazo, né? Para o seu desenvolvimento, para a sua vida, e mesmo as questões, né, que abrangem uma cidade, uma região, elas também precisam de um tempo para amadurecer, de uma construção, né? Eu acho que a palavra é essa, de uma construção, né? Como que você enxerga cada tijolinho, cada construção, cada peça que foi acontecendo no teu desenvolvimento e a importância de cada momento? Na verdade, a nossa vida é um somatório de experiências, né? Que a gente vai somando cada experiência e extraindo cada coisa boa que tem nesses lugares por onde você passa, né? Porque cada lugar tem as suas peculiaridades e você vai formando as tuas convicções, a tua forma de trabalhar, o teu ritmo, o teu entendimento sobre o mundo empresarial, o próprio mundo jurídico, que é onde eu estava inserido, né? E administrando essas experiências e criando metodologias para você aplicar. No Exército mesmo, são praticamente uns 2 meses de preparação que você fica junto ali fazendo a preparação aprendendo a ser militar mesmo, marchando, movimento de espada como oficial, aprendendo a dar tiro com 9mm, com fuzil, ou seja, como era um batalhão de infantaria, você tinha que estar preparado. Tem uma máxima que eles dizem que você pode levar 100 anos sem ser empregado, mas você não pode estar um dia sem estar preparado. Então, essa questão é muito importante do treinamento, né? Então, fazer acampamento, fazer marcha, fazer transposição do curso d'água, progressão noturna, progressão diurna, que quem é do militar sabe bem como que funciona essas questões e esses treinamentos aí. E tudo isso, se você, como hoje você assistir um filme que você tira alguns insights para a tua vida, na experiência profissional que você passa, você também tira vários insights que você pode aplicar estrategicamente num processo ou numa discussão ou mesmo num trabalho que você está desenvolvendo, né? E é uma coisa que eu fico imaginando assim, né? A minha leitura, né, que eu faço da tua jornada, né, pedindo a licença para fazer o comentário, mas às vezes você estava lá estagiário na Celesc. Se não tivesse passado pelas experiências anteriores, dado devida atenção, teu esforço, dedicação, às vezes chegava lá no estágio e não fazia um bom trabalho, não ia ser chamado para a segunda etapa. Da mesma forma, em qualquer coisa na vida, eu fico pensando assim, como a gente perde às vezes oportunidade por estar num lugar que não é exatamente o que a gente queria, naquele momento talvez, mas não compreender a necessidade, a importância de fazer o melhor naquele momento,
que é justamente o que pode te levar para o próximo passo, né? E aí quando você fala também, né, da própria questão militar ali, vem muito essas analogias, né? E eu acho que tem, inclusive, boas palestras. Eu já assisti uma palestra que era uma pessoa conhecida do exército e ele fazia analogia com o meio empresarial. Eu queria te perguntar, você acha que essa experiência militar, né, e ter esse conhecimento de alguns fundamentos também te deu mais coragem, mais atitude no meio empresarial também para você agir? Você acha que isso formou também o Jefferson e a tua atuação profissional? Com certeza, porque a partir do momento que você assume o oficialato, aí, que você se torna um oficial do Exército, você é obrigado a comandar os teus subalternos ali, comandar ali um subtenente, um sargento, o cabo, o soldado. Eu fazia igual, né, mesmo sendo um assessor jurídico, mas eu também tinha minhas funções como tenente do Exército. Eu tirava, assim, serviço, que chama, que eu era oficial do dia. Uhum. Você ficava como oficial de dia, responsável pelo aquartelamento. Entendi. Durante 24 horas. Então, tinha a escala do final de semana e também tinha a escala durante a semana. Então, todo dia tem um militar que começa ali entrando de serviço, desde o hasteamento da bandeira até o outro dia que você entrega o serviço para o outro oficial. Uhum. E você fica ali comandando. Então, você tem que ter, às vezes, mesmo sem saber, sem esmiuçar isso, mas você tem que ter as técnicas de liderança. Uhum. E as técnicas de liderança você acaba levando isso ao longo da tua vida, né? Você cria certas habilidades para poder liderar. Claro que com o tempo você vai estudando e você vai aprimorando essas questões, né? Mas eu era ali, já tinha um tempinho de formado, mas assim, uma coisa é você ter... eu ainda brinco assim, que eu podia só advogar, né? Mas eu faço questão de não ser um inconformado de sofá e vou pegar coisas para me incomodar, já digo, né? Incomodar no bom Você sentido. pegou bastante, que eu sei. Bastante Pegar coisa assim para fazer, para você realmente ter um protagonismo, para que, se você está descontente com uma determinada situação, não adianta você ficar exigindo que o outro faça por você. Acho que você tem que levantar da cadeira, você tem que levantar do sofá e você ir lá e fazer. Certo. Né? Então, essas questões aí que traz de experiência na nossa vida é muito importante. Né? A própria Celesc, que é uma empresa, né, que trabalha com energia elétrica, mas você tem que ir administrando conflitos lá dentro, e não é muito diferente das empresas privadas. Todas têm os seus problemas, os seus conflitos, e eu busquei nessas experiências que eu fui adquirindo com o tempo ali nas empresas públicas. E o Exército, por exemplo, é bacana porque ele, na época, tinha um programa, agora talvez tenha mudado de nome, mas eles tinham um programa de excelência gerencial que dá muita bagagem. Os militares, eles estudam muito. Para você chegar lá, tenente-coronel, coronel, full, né, com todos, e chegar a general, que é um funil muito grande, você tem que estudar muito, né, porque os militares que saem de carreira lá, eles saem, né, bacharéis em ciências militares, muita gente não sabe disso, mas ele é uma universidade, é uma formação, é uma graduação. E com isso, com o tempo que você vai avançando, você vai tendo pós-graduações lá dentro. Certo. E tendo que aprender mais de uma língua, né? Você tem que... Ou seja, daqui a pouco você é mandado para a China, você é mandado para os Estados Unidos, como adido militar, você é mandado, e você tem que estar preparado para isso. A liderança, né, as atitudes, mas também as condições plenas de realizar a função. Então, é algo complexo, né? É algo bem como tu falou, de liderança, de estudo, de dedicação, como tudo na vida. Você mesmo falou isso, né? Como tudo, né? Se é na tua empresa, se é numa empresa, às vezes a pessoa pensa, mas é no exército. Funcionamento é como uma empresa, né? Tem gente que também faz essa analogia, né? A família também, de certa forma, você também tem que gerenciar aquilo, coordenar, liderar e levar também para
para um lugar legal. Então acho que esses aprendizados acabam ajudando em tudo na vida, mas eu quero deixar um gostinho pro segundo bloco, que a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco e a gente ainda tem que falar um pouquinho da tua atuação junto às empresas. Eu sei que você atua também como advogado de grandes empresas aqui da Serra Catarinense, de grupos empresariais também, além dos sindicatos patronais também, que você está muito envolvido, e a gente tem ainda mais dois projetos também que são super importantes. Um é o plano de aceleração territorial, né, que é super importante aqui para o futuro da Serra Catarinense, e ainda também a própria questão dos projetos do Fórum de Entidades Empresariais. Então tem tudo isso para falar no segundo bloco. Você que está com a gente, fica aí que o segundo bloco é desenvolvimento da Serra na veia. Os caras que estão fazendo a coisa acontecer aqui, o Jefferson, certeza está envolvido. Vocês já viram que ele pega a coisa e faz a coisa acontecer. A gente já volta com o segundo bloco do Pulso Empreendedor. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando aí com o Jefferson Rodrigo de Oliveira. Ele é coordenador do Fórum de Entidades Empresariais de Lages, também é advogado aí de vários sindicatos patronais e também atua aí advogando também junto com várias empresas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no início do segundo bloco, um pouquinho mais sobre a tua atuação, Jefferson. Eu te conheço já ali da CIO, né, e de outros eventos também empresariais da cidade, onde você está sempre muito envolvido com questões da cidade. Exatamente, Malik, porque veja bem, eu comecei ali nos sindicatos patronais e quando você está ali inserido no sindicato, você vai tendo contato com os empresários, você vai conhecendo as dores de cada empresa. E as dores, os problemas, os desafios que tem no mundo empreendedor, eles são praticamente iguais, assim, né? Com as suas peculiaridades de cada uma das empresas, e você ali dentro, você fica, eu digo que é uma das melhores pós-graduação que existe, é você estar ali na prática mesmo, com os empresários, sabendo quais são os problemas para você empreender, e isso você acaba sendo chamado, porque você está ali diretamente ligado. E essa questão dos sindicatos, do associativismo, ele é muito importante. Ele é muito importante justamente porque são várias pessoas que se unem por um objetivo comum. O que acontece às vezes é que as entidades, elas cada um começam, e é natural isso, a ter os seus próprios objetivos e acabam não se comunicando entre elas. E foi quando também começando nos sindicatos, depois eu fui chamado, né, para conversar sobre algumas coisas do meu conhecimento na Associação Empresarial de Lages, há mais de 10 anos, há 10 anos atrás, lá em 2013, 2014, já foi 2014, que eu comecei chamado para um assunto específico e fui convidado para ir continuar participando das reuniões, depois participando do Conselho Consultivo, depois atualmente como consultor jurídico institucional da Associação Empresarial de Lages, da ACIL. E isso você acaba fazendo essa rede de contatos e conhecendo e sabendo dos problemas e buscando as soluções. E veio a pandemia, onde as entidades se uniram para algo comum, que era aquele problema sanitário que nós estávamos passando. Verdade. E a deficiência que nós tínhamos em leito de UTIs, em um centro de triagem, e que foi que as entidades se uniram. Já existia o Fórum das Entidades, já há algum tempo. Já existia com objetivos pontuais. Mas ali o Fórum das Entidades foi quando, no meio da pandemia, em julho de 2020, ali no fervo da pandemia, que eu assumi a coordenação do Fórum das Entidades, que também era um ano eleitoral, tínhamos uma eleição municipal. Nossa, os desafios. E fizemos todas por videoconferência, quando todo mundo ainda não tinha aquela intimidade com esses recursos que hoje em dia é tão comum para nós. E ali eu assumi e junto com as entidades nós nos unimos para objetivos comuns.
Então, o Fórum das Entidades hoje, ela contempla praticamente umas 30 entidades. Que são os sindicatos patronais, Associação Empresarial, CDL, essas entidades todas. Uniplac, que é outro ponto também que eu também faço parte, porque na Uniplac eu fui aluno, né, egresso, depois eu fui professor, depois fui do Conselho Fiscal e atualmente eu faço parte do Conselho de Administração da Fundação Uniplac. Legal, legal. Né? Então, assim, o Fórum das Entidades, ele busca unir justamente isso, a classe empresarial, a sociedade civil organizada, o mundo acadêmico, né? As academias, o Orion Park faz parte, o Observatório Social faz parte, então, assim, o Sebrae, enfim, tudo que é entidades, né? Elas estão inseridas, assim, tudo que é entidades que visam objetivos regionais, além do seu objetivo pessoal, né, das suas metas, mas também para a cidade, nós reunimos para ter um direcionamento único. Ô Jefferson, mas deixa eu fazer um comentário. Até o pessoal tem muitas vezes assim um preconceito, por exemplo, com a Associação Empresarial de Lages. Os empresários estão em busca dos seus interesses. Eu digo, mas que bom que eles estão em busca dos seus interesses individuais também. Por quê? Sem a empresa, você não tem o desenvolvimento, a geração de riqueza, de tecnologia, de produtos, de serviços. Então, que bom que eles estão cuidando bem do negócio deles. Mas você tocou num ponto muito importante, que não é característica só da CIL, é de todas essas entidades. Ao mesmo tempo que estão cuidando da gestão, da governança, da melhoria dos seus negócios, estão cuidando do ambiente como um todo. E aí vem um aspecto ambiental, sustentável, de desenvolvimento, que é para todo mundo. E eu acho que esse é o grande ponto do fórum, e eu acho que é o grande ponto também que eu queria perguntar para você agora. Antes da gente falar do plano, que a gente está indo para o final do programa, a gente já está se encaminhando no final do programa, não podemos deixar de falar do plano de aceleração. Mas eu quero te perguntar aqui, eu frisei aqui, eu anotei uma palavra que você falou, as dores. Você falou das dores dos empresários. E eu queria te perguntar, qual é a dor? Você que circula, que conhece a realidade da Serra Catarinense sobre vários aspectos, de vários pontos de vista. Eu acho que essa é uma vantagem que você tem e que você conseguiu estar, né, em vários locais diferentes. Na tua visão, quais são as dores da Serra Catarinense hoje? Ou a grande dor, né? Se foram muitas dores. Né? O problema da Serra Catarinense, sim, é o baixo IDH, né? O baixo desenvolvimento. O desenvolvimento dela, que todos nós sabemos, ela até cresce, mas ela cresce num nível uma velocidade muito baixa em relação a outros polos, outros lugares, próprio oeste, nem se fala aqui no litoral, né, que o litoral já está se desenvolvendo por si só, porque tem grandes polos industriais, portuários, de turismo, enfim. E a Serra Catarinense, ela vai num ritmo muito lento. Então, a gente precisa focar muito nessa questão de infraestrutura, de estradas, de educação, saúde, todos esses eixos, esses principais eixos, assim, a gente precisa ter uma atenção especial, e quando eu falo em educação, já é desde a primeira infância já é desde lá. Cuidado com a criança que está nascendo aqui, quem que ela vai se tornar. Né? Você já notou, Malik, que nós, que começou de um tempo para cá, nós nos preocuparmos muito com o nível superior, com o curso superior, com as universidades que estão se instalando, com os cursos que nós estamos colocando aqui, mas lá na base, às vezes, lá do 0 aos 7 anos de idade, às vezes a coisa ainda está muito precária, né? Precária, em termos até baixo, de saneamento básico, a gente exato, pode falar, né? E a gente vê isso, o reflexo, depois nas universidades. Porque depois a gente tem estudantes de ensino médio que entram para uma universidade semi-alfabetizadas. Entendeu? Assim, eu que já dei aula, você que dá aula, você deve sentir essa dificuldade. Às vezes, com o próprio português precário, às vezes, para escrever, fala muito bem, mas escreve muito mal. É verdade.
né? Então, a gente precisa dar atenção nisso. E a Serra Catarinense, ela precisa desenvolver como um todo, eu não falo só de Lages, mas as cidades ao entorno, ela tem um potencial gigantesco, porque ela tem as suas belezas naturais, ela tem o clima que alguns gostam, outros, tudo que é extremo às vezes é ruim, mas ela às vezes mas nós podemos se utilizar disso, por exemplo, o clima do inverno dela para potencializar o turismo. Enfim, tudo isso é. E hoje a nossa região serrana, ela não é só. Ela não tem mais assim atrativos somente para o inverno. Ela já tem em todas as estações. Nós temos eventos, né, empresariais, feiras, temos tecnologia, tem muita coisa Exatamente. acontecendo. Agora deixa eu te perguntar então, vou mudar minha pergunta. Eu te perguntei as dores da serra. Agora eu quero te fazer a pergunta assim, qual é a dor da dor então? O que eu quero dizer com isso? O que está barrando? O que está dificultando? Por que a gente tem esse crescimento lento? O que está acontecendo? E o que vocês que estão inquietos, como você disse, assim, né, que querem essa mudança de uma forma positiva, apartidária, sem viés político, mas viés, né, de cuidar do nosso povo aqui mesmo, da gente gerar um desenvolvimento, eu acho que cabe falar do plano de aceleração, mas o que está barrando, o que está travando tudo isso na tua visão também? O que trava é justamente essa falta de engajamento das pessoas nos objetivos comuns. Nós acabamos ficando muito limitado ao que a sobrevivência às vezes do seu negócio, do seu empreendimento ali, ou mesmo trabalhando naquele mundinho ali da rotina, só esperando as coisas acontecerem do poder público. E a gente não pode e não precisa ficar só esperando que o poder público faça alguma coisa. Por isso que entra o Fórum das Entidades Empresariais nesse momento, nessa minha atual coordenação aqui, que eu pensei junto com outras pessoas, que é um grupo grande de pessoas. Todos voluntários, né? Voluntários, sem nenhum viés político. E a gente não quer que o plano de aceleração territorial, que é o que a gente está implantando aqui, seja de A ou B. Não, é uma coisa macro. É uma coisa assim que é o Fórum das Entidades Unidas para um objetivo comum, que é o desenvolvimento sustentável da região serrana. E para isso, a gente foi atrás de cases de sucesso, de metodologia. Então, contratamos uma empresa, recebemos verbas de emendas parlamentares para que a gente possa aplicar isso, porque tudo demanda custo, né? Um estudo, aplicar uma metodologia, uma empresa que entende disso, e trouxemos a cidade inovadora onde tem cases de sucesso em Porto Alegre, que está passando por uma situação caótica. Difícil, né? Mas vão, com certeza, dar a volta por cima, porque eles estão preparados com muita luta. Então, assim, tem outras cidades que têm o case de sucesso próprio, Lucas do Rio Verde, Barcelona, Medellín na Colômbia. Medellín eu gosto do caso de lá, porque tem muito a ver com essa pobreza e essas deficiências que nós também temos aqui. Exato. Né? Então, nós estamos trazendo essas metodologias, esses cases de sucesso para Lages. Estamos, assim, implantando, ele tem 6 módulos em 10 etapas. Nós já estamos indo para a segunda etapa já. E que agora começa a participação pública, né? As pessoas poderem... Exato, workshops, entrevistas, várias, assim, a união de levantar os desafios, levantar os macro problemas, fazer os projetos e termos sempre naquela mente assim, chega de iniciativas. A gente precisa de acabativas. Ação mesmo, Ação, né? Exatamente. Fazer e entregar resultados. Então, com isso, o Fórum das Entidades, através do Plano de Aceleração Territorial, isso é muito importante, a participação da sociedade, de toda a sociedade. E a gente quer estourar a bolha. A gente está aqui falando empreendedorismo, empresários, empresas, empresa pública, empresa
privada, também na classe política, não, mas nós queremos chegar lá naquelas pessoas que às vezes estão lá no bairro mais carente da cidade. Sabe que às vezes isso não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas assim, são essas pessoas que vão estar trabalhando no comércio, nas indústrias. Precisamos de mais indústrias na nossa cidade. Montando seus negócios, né? Criando serviços, soluções. Exato, né? ou pessoas que estão empreendendo, que estão lá num bairro bem carente, mas assim, ó, eles têm a vontade de empreender, mas não têm às vezes as condições e não sabem nem por onde começar. Então é isso que a gente quer fazer, pegar a cidade e fazer a coisa funcionar, rodar e em conjunto com todos, sem esquecer, sem pensar em em classes mais... Sem diferenciar, né? Sem diferenciar. Ninguém melhor que ninguém, como diz Exato. na palavra popular, assim, né? Pode ser uma utopia? Não sei, Marco, mas assim, Vamos tentar, né? a gente só vai saber se a gente tentar. Tá? A gente vê, por exemplo, cidades, eu brinco assim, que eu digo assim, vamos para Gramado, na Serra Gaúcha. Vamos para Gramado, na Serra Gaúcha. Eu brinco assim, eu não gosto de Gramado. Como? Não gosta de Gramado? Você também não gosta? Não gosta de Gramado? Assim, daí eu brinco assim, eu não gosto de Gramado porque ela não podia ser uma exceção. Ela tinha que ser regra. Todas as cidades tinham que ser bonita, organizada, com aquela jardinagem, com tudo limpinho, com as pessoas ali, com o comércio funcionando, com aquilo girando por si só. Então, brinco assim que... Ao menos buscar, né? Como eles fizeram um objetivo comum, que tu disse, entender a nossa vocação, nossas características e fazer a coisa acontecer aqui. Mas nós estamos avançando no horário, Jefferson. Eu tô louco aqui, o pessoal aqui nos bastidores aqui já tá se piscando tudo. Quando ali. A conversa é boa. A conversa é boa, é assim. Aí que eu gosto do Pulso Empreendedor desse jeito. Tá muito legal o nosso bate-papo, mas a gente vai ter que se encaminhar para o encerramento. Então, eu quero deixar esse recado para você que está nos acompanhando. E desculpa te cortar assim, mas... deixar esse recado assim, ó, se envolva com o plano de aceleração territorial da nossa região, é importante, né? Assim como a gente entende isso aqui no Pulso também, nós vamos trazer nos próximos programas 2 convidados que falaram dos seus cases pra gente, assim como eu convido você a participar, e vão vir aqui no programa contar a sua história. Nós temos aí uma empresa de prestação de serviço de pintura aí, e temos também uma empresa na área da saúde aí também que está se estruturando, uma empreendedora que vai vir contar o seu caso, que está lá no Guarujá hoje, vai vir contar o seu caso, e é isso que a gente estava falando, todo mundo se desenvolvendo, é isso que a gente quer aqui no Pulso, é isso que, né, o plano objetivo, é isso que as entidades também estão buscando. Então fica esse recado para você e eu deixo para você, Jefferson, um minutinho final então para as tuas considerações, o teu recado aí para a audiência, o pessoal que está nos acompanhando, a tua despedida do Pulso. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar da nossa querida Serra Catarinense, ter a oportunidade de falar sobre a minha jornada de vida, minha jornada profissional e todo esse meu envolvimento, que às vezes as pessoas um pouco nem entendem o porquê, mas é porque tem um objetivo. Nós temos que ver qual que é a cidade que nós queremos para nós e para os que virão depois, para o meu filho, para os netos que virão, enfim, para a tua descendência, porque o que a gente faz hoje vai ter reflexo amanhã. Então a gente precisa pensar na cidade que nós queremos. E dessa forma, sendo forte, mas não arrogante, né? Sendo sincero, mas também não de forma alguma sem ser ofensivo e sempre com coragem, mas sem ser inconsequente. Então precisamos sempre ter um objetivo, uma meta traçada para diminuir esse precipício enorme que existe entre o discurso e a prática. E enquanto tiver pessoas dispostas a fazer alguma coisa, pode ter certeza, Mari, que eu deixo isso para todos, que se nós não conseguimos melhorar o mundo como ele está, pelo menos não vai ser nós que vamos piorá-lo. Então, deixo esse meu recado, agradecendo mais uma vez a oportunidade e desejo sempre sucesso aí para o Pulso Empreendedor. Obrigado. A gente fica contente de receber esse teu carinho, as palavras e essa mensagem para você que está nos acompanhando, fica aí para tua reflexão, né, que a gente possa fazer essa contribuição conforme o Jefferson falou. Né? Eu acho que fica a reflexão para cada um aí,
o que cada um quer fazer, qual é o legado, o que a gente quer deixar para o futuro. A gente está comprometido com isso aqui no Pulso e a gente agradece você por estar ajudando a construir essa cultura empreendedora, a poder estar falando sobre isso. Obrigado mais uma vez ao Jefferson, a todos os apoiadores do programa, inclusive o Orion Parque Tecnológico aí, também o Clube de Negociadores e todos aqueles que estão sempre conosco aqui. Aquele abraço apertado aí do Pulso Empreendedor. Segue o Pulso.